Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos traz dois ensinamentos, um para a vida matrimonial e o outro para a vida esponsal, de união com Deus. As duas vidas, formas de vidas, representam uma união com o próprio Deus, mas cada uma numa vocação particular. Uma na dedicação ao próximo e a outra na dedicação total a Deus. Jesus, primeiramente, no Sagrado Evangelho de hoje, vai ser questionado sobre a carta de divórcio que Moisés permitiu dar na antiguidade. Jesus ele vai chamar a atenção sobre aquilo que é a ordem natural, porque aqueles que Deus une, o homem não pode separar. Aqueles que se unem com total liberdade e consciência dessa união e dessas responsabilidades, esses se tornam uma só carne. E aqui nós vemos o mistério dessa vida matrimonial, de tornar-se uma só carne. Quando Jesus Cristo diz isso, ele está parafraseando o ensinamento antigo, mas o termo tornar-se uma só carne significa que nós precisamos nos sentir responsáveis pela saúde do outro, pela vida do outro, pela subsistência do outro, pela felicidade do outro. Na vida matrimonial, se casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Quando isso se perde dentro da vida matrimonial e quando não há reciprocidade dessa busca de fazer o outro feliz, isso pode ser um sinal de que há algum defeito nessa relação matrimonial. Pode ser que essa união seja inválida, seja ilícita. Ilícita porque não tem uma verdadeira consciência das obrigações que a união matrimonial gera na vida desses esposos. Depois nós vemos como que Jesus Cristo fala da vocação esponsal de união com Deus, onde ali Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre esta realidade da vida de consagração a Deus por algum motivo.
E Jesus ele vai nos elencar três motivos que são três formas que Deus usa para chamar os seus para o caminho de seguimento, para a união consigo. E Jesus ele vai dizer e vai deixar bem claro que nem todos são capazes de entender. Isso significa que somente quem é chamado consegue compreender essa grande graça de Deus na sua vida. Somente quem experimentou essa graça divina que toca no mais profundo da nossa alma, do nosso coração, que nos leva e nos impulsiona a essa vida de união com Deus, somente assim nós seremos capazes de verdadeiramente tocar esse grande mistério de Deus na nossa vida. E só entende quem realmente foi chamado, quem experimentou esse chamado de Deus. E Jesus ele vai elencar, ele vai dizer ali, com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Ou seja, quando se diz aqui o termo os homens, aqui não está falando só do sexo masculino, mas existem pessoas que são incapazes para o casamento, porque a sua vocação é de ser celibatária, essa vocação de entrega total a Deus, porque assim nasceram e não sentem falta de alguma pessoa ao seu lado, mas vivem a sua vida ou na sua casa, com o seu trabalho e, é claro, nessa vocação de celibatária, de solteira e dedicando-se a Deus. Ou também sentem um chamado especial de uma vocação religiosa e adentram na vida religiosa, numa dedicação total a Deus. Essa é uma vida esponsal, uma forma de vida, de chamado à vida esponsal. Depois nós temos ali a segunda forma de chamado, porque Jesus vai dizer: outros porque os homens assim os fizeram. Ou seja, existe um chamado vocacional que vem pela necessidade de uma comunidade, pela necessidade de um ambiente onde aquela pessoa ela se sente responsável pela salvação daquelas pessoas e ela mesmo, pelaquela circunstância externa, ela se entrega a Deus para realizar a sua obra. E naturalmente, quando Deus chama assim, Deus dá uma graça especial para que ela possa corresponder àquela vocação. E por fim, nós vemos como que Jesus Cristo também vai dizer a terceira forma de chamado: outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Ou seja, outros de repente até tiveram a vocação matrimonial, de repente até adentraram numa relação matrimonial, mas não foram felizes nessa relação. Mas por amor ao reino dos céus, essas pessoas, elas abandonaram esse caminho e, seguindo os chamados de Deus, adentraram nessa consagração especial de dedicação total ao Senhor. E isso é causa de salvação para essa pessoa e para muitos. Geralmente, os santos que nós conhecemos, aqueles que alcançaram virtudes heróicas, eles tiveram essa experiência. Por ter tido uma experiência com Deus, eles realmente se consagraram totalmente a Deus pelo reino dos céus, para que pudessem, depois dessa vida, alcançar essa união mais plena no céu com o próprio Deus. Por isso que as duas vocações, a matrimonial e essa de total consagração a Deus, realmente elas são vocações esponsais, uma vocação de unidade, onde nós vamos lutando para uma união cada vez mais plena com aquele que nós estamos unidos. Porque assim como um casal ele se torna uma só carne, na nossa vida batismal,
no nosso chamado de estar com Cristo, nós nos tornamos também uma só carne com Ele. Por isso que nós somos membros do seu corpo místico, que é a Igreja. Então busquemos cada vez mais refletir sobre a nossa vida e discernir a nossa vocação, o chamado de Deus, para que assim possamos corresponder com amor e assim dar esses passos de união com Deus através da nossa vocação particular. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.